Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vou te dar minha opinião sincera sobre a Espanha. Será que realmente é um país bom para viver? Será que realmente vale a pena largar tudo no Brasil e vir morar aqui na Espanha? A Espanha, já vou adiantando para você, não é um país que você vai ficar rico, é um país para você ter mais qualidade de vida, para você ter mais segurança, para você ter acesso a um dos melhores sistemas de saúde do mundo. A Espanha é um país para você ter qualidade de vida no geral e não é um país para você ficar rico. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. E também vou falar baseado na minha experiência, no meu ponto de vista, no que eu vivi aqui na Espanha, de como é as coisas comparadas ao Brasil. Vou fazer aqui uma pequena comparação com vocês em relação ao Brasil e também a outros países da Europa, porque eu acredito hoje que a Espanha é um país mais fácil para se entrar aqui da Europa, principalmente para você que é brasileiro, e também você pode solicitar a nacionalidade espanhola. O bebê está me dando aqui o microfone. E como eu estava falando, a Espanha é um dos países mais fáceis hoje em dia para se obter a nacionalidade espanhola, que vai te permitir aí viver em qualquer país europeu, ou seja, trabalhar também em qualquer outro país europeu, caso você queira estudar também, ou então se o seu filho quiser estudar em qualquer país europeu, ele vai ter uma certa facilidade aí também. E cara, isso é muito bom de verdade. Imagina só você proporcionar isso para o seu filho e para sua família. Não tem preço, de verdade. E sendo bem sincero com você, eu não sei até quando a Espanha vai se manter assim, porque hoje ela é um dos países mais fáceis para emigrar. E cara, eu espero que continue assim por bastante tempo, principalmente para quem é brasileiro. E eu não sei de verdade até quando isso vai se manter, porque imagino que no futuro próximo, depois que passe aí também essa regularização massiva de imigrantes que já estão aqui na Espanha, pode ser que eles fechem as portas e não queiram mais pessoas aqui, principalmente de maneira regular, e vai ficar muito mais difícil para as pessoas virem com algum tipo de visto, ou então dificultar um pouco mais alguma entrada, por exemplo. Pode ser que o ETIAS entre em vigor também, o que vai dificultar também a entrada aqui nos países europeus. Uma coisa muito importante que eu nunca cheguei a falar em outro vídeo aqui do canal, eu acredito, e cara, é em relação à nossa própria segurança. No Brasil a gente recebe um treinamento dos nossos pais para não sair com o celular na rua, para não vacilar com o celular no ponto de ônibus, para não sair tarde da noite, principalmente quando você é mulher aí no Brasil, você recebe mais esses conselhos de uma pessoa que é sua mãe ou sua avó, ou um parente ali que já passou por alguma coisa, tenho quase certeza disso. No Brasil, infelizmente, é muito inseguro em relação a isso. Não estou dizendo que toda a cidade do Brasil, todo o Brasil é inseguro, mas, cara, comparado à Espanha, sim, a segurança aqui é um ponto muito forte para a Espanha, no caso, em relação ao Brasil. Ainda falando sobre a segurança aqui na Espanha, por exemplo, aqui você não vai ter aquele medo de vir dois caras da moto que vai te assaltar ali porque você comprou um iPhone novo, porque você tem, sei lá, um relógio no braço, sabe? E assim, aqui é muito mais comum, na verdade, em cidades grandes acontecer dos famosos pickpocketers aí, roubar, ou seja, furtar alguma coisa de você sem você ver. Ou então, sei lá, por exemplo, pegar sua carteira da sua bolsa quando você estiver no metrô, ou então você estiver distraído lá tirando uma foto, aí vem uma pessoa lá e pega, bota a mão no seu bolso e tira ali sua carteira, ou tira um dinheiro, ou sei lá, que você tiver no bolso. E, cara, não é tão comum assim, não é uma coisa que acontece com frequência aqui na Espanha, de você ver um cara vir com uma arma na sua cabeça assim e dizer passa tudo, senão você vai levar um tiro agora. Então, aqui na Espanha acontece mais ou menos isso, então eu prefiro 10 mil vezes também perder um celular do que perder minha vida. Acredito que esse é um ponto muito positivo aí para a Espanha também. Caso você tenha sofrido algum assalto no Brasil ou conheça alguma pessoa da sua família que tenha sofrido um assalto, comenta aqui embaixo porque eu vou fazer questão de responder todo mundo e eu quero muito discutir sobre isso. Agora eu vou falar a respeito da minha opinião sobre a saúde aqui na Espanha, como que é a saúde aqui na Espanha em relação ao Brasil, a saúde que eu tinha lá no Brasil, mesmo pagando um plano de saúde. E vou falar para vocês sinceramente que não se compara, porque imagina só que aqui na Espanha você vai comprar também um remédio, caso você tenha alguma doença aí que você precise estar sempre comprando esse mesmo remédio, aqui com receita médica eu tenho certeza absoluta de que você vai pagar muito menos do que no Brasil. E cara, isso é um fator muito importante aí para você que está doente no Brasil, que precisa de algum tratamento com algum medicamento que é caro no Brasil. Aqui na Espanha você vai conseguir esse medicamento muito mais barato, eu tenho certeza disso, e você vai conseguir ter uma vida muito melhor que no Brasil, caso você seja dependente aí de algum remédio também. Para quem não sabe, aqui na Espanha eu tive que fazer uma cirurgia de desvio de septo, coisa que lá no Brasil o meu plano de saúde dizia que não era nada demais, que era um desvio comum, que eu não precisava operar isso, que eu podia viver tranquilamente com isso, mas era uma coisa que me incomodava muito porque inchava a minha cara, me impedia de dormir direito. E cara, juro pra você que chegando aqui na Espanha fiz meu cartão sanitário, que é a tarjeta sanitária que eles chamam aqui,
fui buscar isso, não demorou muito tempo para eu ser operado e, cara, consegui solucionar um problema aqui no Brasil, mesmo pagando o plano de saúde, não foi solucionado e os próprios médicos do plano de saúde diziam que não tinha solução e também já tentei fazer o contrário, tentei buscar a saúde pública para resolver isso e também não foi resolvido porque era tratado como algo simples que não necessitava tanta atenção assim. Mas, cara, aqui na Espanha eu me senti muito acolhido em relação à saúde e é muito bom essa sensação de verdade. Aqui na Espanha é super comum o médico ligar do nada para você e dizer, olha, você tem uma consulta tal para fazer no dia tal e você vai ter que vir, tá certo? Aí você larga tudo que você estiver fazendo, estiver trabalhando, alguma coisa assim, você avisa, olha, eu tenho uma consulta para fazer tal dia e pronto, cara, você vai nessa consulta ali tranquilamente e é uma coisa que é super compreensível aqui na Espanha. Inclusive, tem lugares aqui da Espanha também que se você for trabalhar gripado, eles podem até achar ruim porque você foi trabalhar gripado para não contagiar ali seus outros colegas de trabalho. Isso é uma coisa muito importante também e é muito bom isso do médico ligar para você, porque imagina só que no Brasil você tem que correr e estar buscando o médico e aqui é meio que fosse ao contrário, eles buscam você para você solucionar o problema que você tem, mas também isso não quer dizer que você não vai ter que correr atrás. É uma coisa que tem ali um certo equilíbrio, sabe, entre você e o médico e não é aquela coisa, eu vou te mandar para casa logo porque eu quero ir embora para casa logo. Então, aqui na Espanha é bem diferente em relação ao Brasil, ao menos baseado na minha experiência que eu tive lá, que não foi tão boa. E também uma coisa muito importante comparado aqui à cidade que eu moro hoje, em relação à cidade que eu morava lá no Brasil, é em relação a não ver pessoas no corredor esperando por uma cirurgia, não ver pessoas no corredor aqui do hospital implorando para ser atendido. Cara, aqui é muito difícil você ver esse tipo de situação e geralmente os hospitais eles cumprem com o papel dele de que é ajudar as pessoas realmente de fato. Aqui na Espanha você paga os impostos, mas realmente a saúde funciona de verdade e esse é um ponto muito positivo aí para a Espanha também em relação à saúde. Agora eu quero falar da minha opinião a respeito do poder de compra que nós temos aqui na Espanha, principalmente em relação ao Brasil. Eu não vou falar só mal do Brasil nesse vídeo, mas eu quero sim falar de coisas importantes e que realmente importam e que contribuem para que eu fique aqui na Espanha e não queira voltar para o Brasil também. E o primeiro deles é o seguinte, por exemplo, uma pessoa que ganha salário mínimo aqui na Espanha, ela vai viver muito melhor do que uma pessoa que ganha salário mínimo lá no Brasil. E olha só que aqui na Espanha você, sei lá, cara, você vai ter direito a curtir um pouco a sua vida, aproveitar muito mais que no Brasil, porque você vai poder ter as coisas que você quiser, como por exemplo, comprar um carro, que aqui na Espanha não é tão inacessível assim você comprar um carro quanto no Brasil. E eu imagino, isso me deixa até triste de verdade, porque eu imagino quantas pessoas no Brasil sobrevivem na verdade, porque não dá para viver com salário mínimo no Brasil. As pessoas sobrevivem com salário mínimo no Brasil e, cara, é muito duro e difícil de verdade sobreviver com salário mínimo no Brasil, porque eu conheci pessoas que viviam dessa maneira e eu não desejo isso para ninguém, porque as coisas estão muito caras no mercado também. Em relação a, por exemplo, você comprar um carro, você vai ter que trabalhar muito tempo para poder comprar um carro, às vezes que nem é novo, é um carro seminovo ou até mesmo velho ali, e, cara, para manter também ainda correr o risco de ser assaltado. Isso é uma coisa muito triste de verdade que acontece no nosso país e que muita gente acha normal porque já está acostumado a viver com isso, mas põe na sua cabeça que isso não é normal, isso não é uma coisa normal de acontecer na sua vida e mude isso, cara, de verdade. Busque a mudança para você e para sua família também. Venha para a Espanha, para qualquer outro país da Europa que você decida migrar também, porque infelizmente o Brasil está cada dia pior e não tende a melhorar. Imagina só que você está aí também discutindo por Bolsonaro ou Lula, isso não vai solucionar nada, cara, da sua vida, eles nem sabem que você existe. Então procura mudar a mudança para você e para sua família, porque isso é muito importante. E eu tenho certeza de que aqui na Espanha você vive muito melhor do que no Brasil em relação ao poder de compra também. E sem falar que aqui na Espanha a gasolina eu coloco a 1,52 e olha que aumentou bastante, porque antes eu colocava a 1,33 e, cara, são centavos de aumento, mas beleza, faz sim uma diferença no final do mês, mas não é aquela coisa absurda como no Brasil. Sempre o buraco é mais embaixo, como a gente falava lá no Nordeste. E isso não é uma coisa normal de se acontecer no nosso país. Uma coisa que eu não entendo em relação ao poder de compra é que aqui na Espanha, mesmo, por exemplo, se um produto foi produzido lá no Brasil, veio aqui para a Espanha, ele costuma até ser mais barato aqui na Espanha do que no próprio Brasil, que foi o produtor desse produto. E, cara, é uma coisa muito importante também a se atentar, que aqui na Espanha a gente consegue também comprar tudo no mercado. Por exemplo, se você quiser comer um camarão hoje, você vai conseguir comprar. Se você quiser comer uma carne de boi, você vai conseguir comprar. O que você quiser comprar, na verdade, ganhando salário mínimo aqui na Espanha, você vai conseguir comer. Não é aquela coisa de luxo, eu vou comprar caviar, vou comer caviar todos os dias. Não é bem assim que funciona, mas é uma coisa que lá no Brasil, mesmo a gente ganhando um bom salário, a gente chegava a cobrar até 10 mil reais no Brasil.
e não podia assim comprar tudo o que queria realmente, porque a gente deixava um dinheiro muito significativo no mercado e a gente pensava, poxa, como é que é possível que eu gastei tudo isso de mercado e tem só essas coisas aqui, sabe? Porque tinha vez de a gente fazer feira de 1.000 e tantos reais e não dá para passar o mês, cara, porque as coisas realmente estavam caras e hoje em dia deve estar muito mais caro ainda e o salário não acompanha esses preços, sabe? E aqui na Espanha você tem condições de comprar mesmo ganhando salário mínimo, então isso é bem legal também e é um ponto muito positivo também caso você decida morar aqui nesse país incrível. Recentemente a gente comprou uma televisão aqui na Espanha e cara, eu fui ver por curiosidade quanto que vale a mesma televisão no Brasil e vi que uma pessoa tem que trabalhar muito mais tempo para poder comprar a mesma televisão que a gente comprou com a fração, uma parte aqui do nosso salário na Espanha. E cara, esse é um ponto muito importante porque imagina que você vai deixar muito tempo ali da sua vida, ou seja, da sua vida literalmente para pagar um objeto que você queira ter no Brasil. E é muito importante que você imagine isso a longo prazo, porque vai sim fazer muita diferença na sua vida. Um outro ponto que eu quero abordar nesse vídeo é em relação à qualidade de vida e aproveitar a vida. Não sei exatamente como que eu vou distinguir esse tópico aqui, mas cara, eu aqui acredito que aqui na Espanha você aproveita muito mais, mesmo trabalhando durante a semana, por exemplo, e você deixando ali seu final de semana livre, você vai ter muita coisa para aproveitar aqui de verdade. Dá para você, sei lá, ir nas suas férias para outro país, conhecer outras culturas diferentes, pagando um valor ali relativamente baixo, que é acessível e pode caber no seu bolso sim, com toda certeza, principalmente se trabalhar você e sua esposa, ou trabalhar você e, sei lá, outra pessoa da sua família também, vai ser muito mais de boa você viajar aqui na Espanha do que no Brasil, porque as passagens são muito caras, os países também são distantes e, consequentemente, você não vai conseguir viajar. Tem gente no Brasil que não tem nem o passaporte, cara. Tem gente no Brasil que nunca fez uma viagem de avião e aqui na Espanha é super comum as pessoas pegarem avião para ir em outro país. Você paga muito barato, por exemplo, para ir na França, para ir em Portugal também, para você ir, sei lá, na Suíça, para você conhecer outros lugares. Aqui você paga muito mais barato que no Brasil. Isso é um ponto muito importante também para você aproveitar aí sua vida e ter bastante história para contar para os seus netos. Isso é uma coisa muito boa que você vê aqui na Espanha. E aqui eu costumo dizer que você trabalha para viver e no Brasil você trabalha para trabalhar e ter estresse, cara. Porque aqui na Espanha você sempre vê as pessoas, por exemplo, no final de semana na terraça ali com os amigos, elas sempre vão comer com os amigos ali. Não estou dizendo que no Brasil não dá para você aproveitar, mas imagina só uma pessoa que ganha salário mínimo, ela não vai ter essa qualidade de vida, ela não vai poder fazer isso todo final de semana porque vai ser um dinheiro que vai fazer falta ali para outra coisa. Então aqui na Espanha, ainda sobra aí um dinheiro para você aproveitar a sua vida, sabe? Dependendo de onde você esteja vivendo. Se você viver, por exemplo, na cidade cara como Barcelona ou Madrid, você vai sim pagar um aluguel muito mais caro, você não vai ter uma qualidade de vida tão boa, talvez, porque você deixa um valor muito significativo no aluguel. E, cara, é só você aprender a viver aqui na Espanha, escolher a cidade também que você vai querer morar, porque é muito importante. Nós pagamos hoje 360 euros de aluguel, posso provar isso para você, caso você for deixar aqui um comentário, William, você está mentindo, você não paga isso. Já provei, inclusive, em outros vídeos também, que a gente paga 360 euros aqui na Espanha de aluguel. E, cara, esse é um ponto muito importante também. E eu não quero sair daqui hoje para ir para casa melhor, porque o aluguel realmente é barato e dá para a gente viver nessa casa tranquilamente. Até o momento está dando para a gente viver. Aqui na Espanha você consegue aproveitar a sua vida muito melhor que no Brasil. E esse é um ponto muito importante também para você que pretende aproveitar mais a sua vida, ter história para contar para sua família, para os seus netos. E isso é muito bom também. Aqui na Espanha você consegue fazer isso mesmo ganhando o salário mínimo, coisa que no Brasil é coisa de outro mundo, sabe? Que você, vou pegar um avião, vou em outro país, vou ali comer, sei lá, em outro lugar do mundo, sabe? Aqui na Espanha é muito mais comum você, sem falar também na facilidade que você vai ter com o passaporte europeu. Eu não quero passar a visão de que você vai ficar rico aqui na Espanha ou ter vida de rico com salário mínimo, não é isso que vai acontecer, mas o que eu quero dizer é que você vai ter uma vida muito melhor, principalmente se a gente fizer uma comparação de salário mínimo do Brasil com salário mínimo da Espanha. Aqui você vai viver muito melhor do que no Brasil e conseguir aproveitar a sua vida muito melhor também. Ainda falando de qualidade de vida, aqui na Espanha você não vai gastar muito, não precisa você gastar muito para poder levar sua família, sei lá, de frente a uma igreja de 1900 e tarará, para vocês fazerem um piquenique ali e não vai gastar muito no mercado, não vai gastar muito na gasolina também do carro. Então esse é um ponto muito interessante aí e, consequentemente, as pessoas elas conseguem aproveitar muito mais a vida aqui na Espanha. Outro ponto que eu quero deixar minha opinião também nesse vídeo é em relação à infraestrutura aqui da Espanha. Cara, a Alice me falava antes que as calçadas aqui eram planas, que era bem acessível para cadeirantes, e eu não colocava muita fé nisso, mas realmente, se você for em Barcelona, por exemplo, as calçadas são
ou seja, tentam ser o mais planas possíveis. Isso é muito bom para aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência física e que pensam em morar aqui na Espanha também. Outro ponto importante a se falar também é que aqui na Espanha as estradas são muito boas, são bem sinalizadas, você não vê muito buraco assim nas ruas, e são coisas que no Brasil a gente vê com mais frequência. Inclusive já vi muita gente cair de moto também. Eu trabalhava num posto de combustível e nesse dia, cara, eu estava trabalhando à noite e assim, o cara passou de moto e ele caiu, beleza, aí a gente foi lá, ajudou ele. Só que nesse mesmo buraco aí que estava com um pouco de água assim tampado, e estava chovendo nesse dia, e o cara ele passou lá e caiu, depois veio outro cara, caiu também, e nesse dia só foram 3 pessoas que se acidentaram por conta de um buraco que tinha lá e não foi resolvido o problema. Cara, isso acontece com muita frequência no Brasil e aqui na Espanha é muito difícil, até pelo menos onde eu fui, né, onde eu percorri aí todos esses quilômetros aqui na Espanha, eu não vi nenhum buraco, ou seja, sim que tinha os buracos, mas não eram buracos assim graves que poderiam causar acidente a ponto da pessoa, sei lá, perder uma vida, ou então quebrar uma perna, ou então cair de moto ali, sabe, ou então estourar o amortecedor do carro. Eu não cheguei a ver um buraco ainda que pudesse causar esse tipo de acidente ou realmente esse tipo de dano no carro. Então isso é muito interessante também e é um ponto muito positivo caso você pense em morar aqui na Espanha. Uma outra coisa legal para você que tem filho, assim como a gente tem um bebê de 2 anos, você vai poder levar ele num parquinho que tem infraestrutura muito boa, que tem lá beleza, seu escorrega, tem tudo bonitinho lá para ele poder brincar, só tem que ficar de olho. Mas cara, tem também cidades que tem campo de futebol, que tem, por exemplo, uma quadra de tênis para você jogar ali com seu filho, ou então com a sua família, ou com quem você desejar. Isso é muito bom porque isso incentiva o esporte também, incentiva ali o lazer com a sua família ou com seu filho. Isso é muito bom, cara, de verdade. E aqui geralmente funciona muito bem esses parquinhos assim. Não estou dizendo que em toda a Espanha vai ter essa mesma infraestrutura que nós temos acesso aqui, por exemplo. Mas, cara, em boa parte das cidades da Espanha são assim, e isso é um ponto muito positivo também em relação à infraestrutura aqui da Espanha. Agora quero deixar minha opinião a respeito de alguns pontos negativos que eu vejo aqui da Espanha, morando aqui nesses últimos 2 anos e 4 meses, que é em relação aos aluguéis, que realmente são caros, mas se você buscar ali uma cidade mais afastada das grandes cidades, você vai encontrar sim uma cidade com preço acessível, que você possa pagar ali o aluguel daquela casa ou daquele quarto que você decida morar. E cara, não existe só Madrid e Barcelona, existem várias outras cidades que você pode estar buscando também, e pueblos que são relativamente perto das grandes cidades. E isso é muito legal porque você ainda tem essa chance de escolha, que pode ser que você não tenha daqui a 20 anos ou 25 anos, não sei como vai estar. Então esse é um ponto negativo que eu vejo aqui da Espanha, mas assim, é um ponto negativo que pode ser solucionado caso você decida morar na cidade menor e esteja disposto também, sei lá, a viver mais distante da cidade grande. Por exemplo, a gente mora a 1h30 de Barcelona, mas é uma coisa que se a gente precisar ir em Barcelona resolver alguma coisa, a gente pode simplesmente pegar o ônibus ou então pegar o carro e ir lá em Barcelona resolver e depois voltar para casa tranquilamente, sem nenhum problema. Então isso é muito bom porque a gente tem acesso ainda à grande cidade. Outro ponto negativo que eu vejo aqui na Espanha também são em relação aos pickpockets, que são aquelas pessoas que roubam carteira no trem ou no metrô ou ônibus por aí, principalmente em cidades grandes como Madrid ou Barcelona, e eu acredito que as leis deveriam ser mais rígidas para esse tipo de coisa, porque assim as pessoas não iriam fazer isso e evitaria muita coisa também. Só que é aquela coisa, se a gente for comparar com o Brasil, com certeza a Espanha vai ser muito mais segura, porque imagina só que aqui na Espanha as pessoas roubam sem que você veja, e no Brasil as pessoas roubam com arma na sua cabeça e você tem que escolher se você passa o seu celular ou você perde sua vida. E como eu falei anteriormente, eu prefiro 10 mil vezes perder meu celular do que perder minha vida por conta de um celular. Então essa é mais ou menos a escolha que a gente tem que fazer, e não que isso seja um ponto positivo. Eu estou falando que é um ponto negativo, que poderia sim ter solução aqui na Espanha, caso as leis funcionassem da maneira que deveriam, ou seja, se fosse um pouco mais rígida também, acredito que não teríamos esse tipo de problema aqui na Espanha. Outro ponto negativo, principalmente se você é a primeira pessoa a emigrar da sua família, você vai estar longe também de toda a sua família ali, coisa que você estava acostumado a fazer um churrasco no final de semana com todo mundo, principalmente se você era próximo da sua família, isso vai pesar muito no seu psicológico. Mas cara, é uma coisa que pode ser solucionada se você, por exemplo, conseguir se organizar bem. Você vai poder ir uma vez para o Brasil cada ano, você vai poder, sei lá, se organizar melhor ainda e poder ir 2 vezes por ano no Brasil e visitar sua família. Sei que não é a mesma coisa, mas é um problema que tem aí sua certa solução, que você pode solucionar para matar a saudade aí da sua família. Mais um ponto negativo que eu quero falar da Espanha também é em relação a alugar uma casa, mesmo tendo documentos, porque aqui na Espanha eles geralmente pedem que você tenha um certo tempo ali no trabalho e que tenha um contrato geralmente indefinido, que é muito bom para alugar uma casa aqui também, que você tenha ali uma certa quantia para poder
dar a caução e essas coisas para poder conseguir alugar um imóvel. Então, se você for alugar também, principalmente por imobiliária, vai ser muito mais complicado do que se você for alugar, por exemplo, conhecendo o dono ali, ele diz: William, você me paga tanto por mês, você entra na casa, começa a pagar a pessoa e pronto, não tem muita burocracia, mas se você for alugar uma casa por uma imobiliária, por exemplo, você vai ter um pouco mais de burocracia e isso é um ponto que pode pesar bastante, assim, principalmente para quem vem aqui para a Espanha de maneira regular e pensa em morar em uma casa. Cara, você geralmente vai morar em quartos e é o que muita gente faz, morar em quarto também, que é uma coisa que é super comum aqui na Espanha, que a gente não está muito acostumado no Brasil, mas aqui na Espanha é super comum as pessoas alugarem quartos, e isso é um ponto negativo também que eu queria deixar minha opinião para você nesse vídeo. Agora falando da Espanha em relação a outros países da Europa, eu acho que a Espanha hoje é o melhor país que serve também como porta de entrada, principalmente para você que é brasileiro, que pode solicitar sua nacionalidade aí, com 2 anos de residência legal e contínua aqui no país. Cara, isso é muito bom porque imagina só que você quer morar daqui a, sei lá, 4 anos na Alemanha, você vai conseguir, se você chegar aqui já com documento, você vive aqui 2 anos, solicita aí sua nacionalidade, vai sair, pode ser que saia com 1 ano, pode ser que saia com 6 meses, vai depender muito também. E imagina só que durante esse tempo você vai ter aí sua nacionalidade na mão, vai poder viajar para qualquer outro país que você quiser, vai poder trabalhar, vai poder, como é que se diz, estudar também, caso você queira estudar. E isso é um ponto muito positivo também e legal em relação a outros países da Europa, principalmente Portugal, que era o país assim que muita gente, muito brasileiro ia para lá, com visto de turista, por exemplo, chegava lá, procurava um trabalho, se legalizava, mas hoje em dia realmente isso acabou. Então, cara, a Espanha está sendo uma mãe, literalmente, para brasileiros, então isso é muito bom e espero que continue assim por muito tempo. E é isso, cara. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, não esqueça de se inscrever no canal, porque vai me ajudar muito, de verdade, de coração. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E lembrando, se você quiser ajuda jurídica para emigrar aqui para a Espanha ou para qualquer outro país da Europa, eu vou estar deixando aqui o link da assessoria, que eu confio que, na verdade, vocês podem confiar também. E a Amorim Global, cara, vou estar deixando aqui, entre em contato com eles, porque eles são nota 10. E também utilize o cupom BIL10 para ter 10% de desconto. E é isso, seja muito bem-vindo ao canal, caso você seja novo por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever.